Aleluia. Uma das canções do nosso musical, né? Já estamos aproveitando uma van premiere. Que bom, glória a Deus por isso. Queridos, eu quero convidá-los nesse momento a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Antes de lermos, vamos mais uma vez pedir a Deus sabedoria e misericórdia para esse momento. Pai querido, mais uma vez colocamos-nos diante do Senhor, pedindo, Pai querido, discernimento para tudo aquilo que nós vamos ler, aquilo que nós estaremos escutando, aquilo que o Senhor vai revelar para cada um de nós, que haja muito entendimento para que tudo seja conforme aquilo que o Senhor sonhou para nós nessa noite. E eu venho te pedir, Pai, pela tua misericórdia, que o Senhor mais uma vez use esta casa de oração para que o teu nome seja glorificado e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, João capítulo 4, equipe, Alessandro, pode só baixar um pouquinho, por favor? Está um pouco alto aqui, um pouquinho só. Queridos, nós estamos, como batistas brasileiros, nesse mês de novembro, celebrando o mês da música. Eu disse a vocês que dia 22 é comemorado em todo o Brasil, além da questão dos evangelhos, é celebrado o dia do músico. Hoje, em especial, dia 25, a convenção, 24, a Convenção Batista Brasileira convencionou para que nós pudéssemos celebrar juntos e agradecer pela vida dos ministros de música da igreja, como eu disse no início desse culto. E durante todo o mês nós celebramos. Durante todo o mês eu acabei de chegar, eu vim para cá, para a igreja, já vindo de um workshop, uma oficina em uma igreja irmã, falando sobre adoração. E durante esse mês são vários momentos que nós ajudamos outras igrejas também falando sobre isso. Os irmãos sabem que a música faz parte da minha vida de forma muito especial. Eu amo essa forma de Deus se revelar ao homem. E esse meio, essa estratégia de evangelismo, de falar do amor de Deus, a música ela é especial. Mas, queridos, nesse texto de João capítulo 4, em especial verso 23, não estamos falando de música, mas estamos falando de adoração. A questão é que todas as vezes que vem aos nossos ouvidos a palavra adoração, nós vinculamos automaticamente adoração à celebração. A adoração, a música, a arte como um todo. E isso não é um grande problema. O que você precisa é saber aplicar da forma correta, no momento certo, a palavra, entender a motivação dela. Mas Jesus estava nesse momento aqui do Evangelho de João, no capítulo 4, tendo uma conversa muito particular com uma mulher samaritana. E ela começa a fazer alguns questionamentos a respeito da adoração, não simplesmente a música, mas a adoração como estilo de vida, como
devoção à divindade. E ela faz um questionamento a Jesus, não é? Ela diz: afinal de contas, você está dizendo que precisamos adorar a Deus, mas aonde é que nós adoramos? A adoração ao Senhor estava vinculada ainda, naquele momento, a um lugar, a um espaço, a um prédio, não é? E o lugar era para os judeus no Monte Sião, lá em Jerusalém. Mas aquela mulher samaritana, ela também tinha um lugar de adoração que os seus antecedentes construíram, e lá também construíram um templo, lá no Monte Gerizim. E aí ela faz esse questionamento a Jesus: o Senhor está falando de adoração, tudo bem, aonde é que nós adoramos? Devemos adorar, qual é o certo? No Monte Gerizim ou no Monte Sião? Aonde nós vamos adorar? E aí Jesus começa a descortinar nos olhos e na mente e no coração daquela mulher o que vem a ser adoração. E ele diz: olha, nem aqui, nem lá, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, aqui em Samaria, não é um lugar de adoração que eu vim anunciar a você. O lugar da adoração agora, ele não é mais um lugar construído por mãos de homens. Vemos isso mais à frente nas cartas. Nós não habitamos mais, o Espírito do meu Pai, ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Era isso que ele estava querendo dizer ali àquela mulher. Ele estava dizendo: olha, o tempo vai chegar, e já chegou, e é esse texto que nós vamos ler, onde pessoas, seres humanos, serão ou já são o templo do Espírito. Pessoas, eu e você. E aí o verso 23 do capítulo 4 diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Filhos, tem a ver com celebração? Tem. Eu acredito plenamente que o Espírito Santo de Deus recebeu com alegria, como um cheiro suave, tudo que fizemos até agora, dentro desse prédio. Eu acredito fielmente que Jesus, através do seu Espírito, ministrou na vida de cada um de nós, a começar da minha, com alegria sobrenatural e que transcende o nosso entendimento, que extrapola o coração e se transforma num poema, se transforma numa canção, e se transforma num brado, e se transforma num coro harmônico, como ouvimos, e que se transforma em símbolos sonoros, tocando e celebrando o seu nome. Eu acredito nisso. Deus recebe tudo isso de nós. Mas como eu já disse a vocês, eu tenho aprendido a cada dia, e já ouvi muito isso de alguém que eu estimo demais, o Joel, e ele diz assim: aqui dentro, nessa casa de oração, nós celebramos, aleluia, mas a vida de adoração começa quando eu saio dessa porta. Ali fora começa a adoração. E eu tenho aprendido isso a cada dia, sabe, filhos? E às vezes eu me frustro, porque eu queria todos os minutos da vida, como eu sou aqui, como eu celebro aqui, como eu me alegro aqui com vocês, como eu aprendo do Senhor com vocês aqui, eu queria cada minuto, cada segundo ser assim lá fora, naquela sociedade hostil. E às vezes a gente falha, não é? Às vezes quando a gente caminha fora das portas, a gente falha, porque é difícil a caminhada como cristão no mundo tão distante dele. O próprio Jesus já preparou o coração de cada um de nós e disse: olha, essa sociedade, esse mundo, esse povo, ele jaz no maligno. Existe uma pressão sobrenatural,
Existe uma tensão sobrenatural que cai sobre cada um de nós, e crentes e não crentes experimentam isso. Aqueles que têm mais intimidade com Deus, que buscam sabedoria na sua palavra, conseguem de forma sobrenatural também continuar a caminhada, mas muita gente não consegue. E é por isso que a gente vê tanta maldade no mundo, é por isso que a gente vê tanta tristeza no mundo. Sabe, filhos, eu não aguento mais ver repórter falando de feminicídio, eu não aguento mais isso. Isso é um negócio que machuca a gente. As mulheres perdendo a vida por causa de homens obsessivos, perseguindo suas ex-mulheres, ou até aquelas que ainda convivem com elas e tirando suas vidas. Isso é algo do inferno. Isso é algo que a gente tem que pedir a Deus misericórdia para mudar essa realidade. Eu não aguento mais ver criança sofrendo. Essa semana tivemos uma outra criança perdendo a vida por causa de um homem insano que bateu 2 vezes naquela criança e ela perdeu a vida. Os médicos tentaram, fizeram tudo, voltou para casa para um momento de convalescência e tudo aconteceu de novo, a violência aconteceu de novo e ela perde agora a sua vida. Eu não aguento uma criança indefesa. Não pode estar acontecendo mais isso, filhos. A gente tem orado, pedido para Deus dar um basta. E eu escuto por vezes minha esposa dizendo isso: Jesus tem que volta logo, Senhor. Nós cantamos aqui as canções que nós cantamos. Eu não sei se vocês entendem. Tem um livro que tem como título Entendes o que lês? E é interessante porque às vezes a gente lê e a gente não entende. Estão lembrados de Filipe e o etíope? Foi ali que surgiu essa frase, não é? O Filipe chega para o etíope naquela caminhada e diz: você entende o que você está lendo? Ele estava lendo os profetas, e ele pergunta: você entende o que você está lendo? Se você não entende, deixa eu explicar. Eu não sei, eu quero utilizar isso para a canção agora. Vocês entendem o que cantam? Vocês entendem o que cantam? Eu entendo o que eu canto. Isso é um questionamento. Nós acabamos de cantar Maranata, Maranata, e eu vi gente levantando as mãos e cantando: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Entendes o que cantas? Isso é uma realidade. Você quer realmente que Jesus venha agora? Você está pronto para isso? Os meninos colocaram: pastor, o que acha dessa canção? Não, pode cantar, mas a gente vai ter que falar sobre ela em algum momento. Porque a gente não pode cantar sem entender o que canta. Da mesma forma que não pode ler se não entende o que lê. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para discernir o que é Maranata, Senhor Jesus. Vem, toma conta, estabelece definitivamente a tua vontade sobre nós. Isso implicaria em parar todos os seus planos agora. Se você tem planos pessoais que vão além, que são mais importantes para você do que o seu plano de crescimento espiritual e de estar perto do Senhor, você vai se frustrar talvez, se ele entrar agora aqui, se ele aparecer aqui agora e dizer: acabou o tempo. Vai ter gente que vai ter frustração. Então você quer cantar Maranata mesmo? Ora vem Senhor Jesus? Aí a gente vai trazer de novo para lembrar que a gente tem que pedir mesmo que ele volte, porque é só pela misericórdia dele, pela ação, pela intervenção direta do poder de Deus, que esse mundo pode deixar de ser tão cruel, pode deixar de ser tão distante do ideal de Deus para o ser humano. Ele criou a mim e a você, homem e mulher, assim Deus os criou, está lá em Gênesis, criou com um propósito maravilhoso, e caminhamos com ele na virada da tarde durante um bom tempo, mas chegou uma hora que o nosso coração foi sondado pelas vontades pessoais, pelos desejos que iam além daquilo que Deus tinha estabelecido como saudáveis para nós, e nós começamos a cobiçar,
Nós começamos a ousar e falhamos aí. Deixamos de caminhar com Deus. E aí ele faz todo um trajeto de redenção para esse homem, para essa mulher que se afastaram dele, porque escolheram mal. Ele faz todo um planejamento, que hoje nós conhecemos como o plano de salvação do Senhor. E ele apresenta, ele carimba isso, mandando o seu próprio filho Jesus para suportar toda a dor da desobediência que eu e você manifestamos, para que Jesus pudesse carregar todas as nossas feridas, todas as pisaduras que deveriam ser nossas, a nossa dívida que era impagável. Ele carrega na cruz e nos dá a oportunidade do religare, nos dá a oportunidade de estar novamente diante do Pai, experimentando aquela caminhada na virada do dia que ele tinha no início de tudo. Mas ainda assim, ele diz que só experimenta esse religare aquele que o confessar como Senhor. E nem todos confessam a Cristo como Senhor. E é por isso que esses que não confessam povoam a sociedade, assim como nós. Mas porque não foram transformados na natureza, têm caminhado distante, estão completamente sujeitos à maldade do coração, a mesma maldade que nos afastou da primeira vez. E nós sofremos isso. Nós sofremos isso. E isso tem sido incutido, essa maldade do mundo tem sido incutida na vida de cada um de nós, de forma paulatina e de forma sutil. Paulatina porque é constante, mas ela é sutil, em doses homeopáticas. Essa maldade, essa falta de discernimento, esse afastamento da vontade de Deus tem sido colocado na mente do povo de Deus, daqueles que já o confessaram. Vocês sabem que eu faço uma crítica ferrenha, não é a Rede Globo, eu faço uma crítica ferrenha a toda a mídia que é usada de forma deturpada e principalmente que vem tentar destruir a imagem de um povo separado por Deus. E eu ouvi muito burburinho nas redes sociais essa semana, a partir da sexta-feira, porque era o último dia de uma das novelas da Rede Globo. Sabem disso, não sabem? Ficou gente sem saber se dizia assim. Filhos, isso tem sido uma desgraça no meio da família. E aí, ontem eu estava fazendo um trabalho lá em casa e Sandra comentou isso. Meu filho, olha o que tem acontecido aqui. Vi um flash daquele negócio e mexeu comigo, e eu digo, eu vou dar uma olhada. E eu vi talvez os últimos 5 minutos daquela novela. E vocês já sabem o que aconteceu nos últimos 5 minutos daquela novela. Uma das protagonistas da novela, uma jovem menina, que já pagava uma prisão, né, durante algum tempo, não sei quanto tempo ela ficou ali, não sei, mas eu sei que ela foi homicida, né? Ela tirou a vida de algumas pessoas e foi presa e estava pagando um preço por isso. Mas aquela menina ali dentro, a novela, aquele escritor, ele coloca ali uma realidade distorcida do que o Evangelho faz na vida de uma pessoa, completamente distorcida, do inferno. E eu comecei a analisar aquilo. Eu tenho que analisar tudo, filho, tenho que analisar tudo para poder falar para vocês, porque eu sei que está dentro das casas de muitos de vocês, e às vezes, como eu estou te dizendo, de forma sutil e paulatina, esse negócio tem inculcado em você, em nome de Jesus. A gente vê uma menina dizer que supostamente se converteu
dentro da prisão. E, na verdade, estava guardando uma sociopata, uma psicopata, e no final de tudo, ela sai como uma pessoa convertida e ela volta a assassinar. E o olhar daquela mulher, Sandra disse: meu filho, eu vi aquela cena, eu acho que é um negócio, aquela menina parece que foi usada. Eu digo, ela parece que foi usada. Aquilo não é aquilo não é técnica, aquilo é o inferno personalizado, aquilo é Satanás. Eu já vi aqueles olhos algumas vezes. Aquilo é Satanás. E não tenha dúvida que isso acontece, porque eu não sei se vocês sabem, muitas pessoas que fazem filmes, que são protagonistas de filmes de terror, sofrem profundamente com a pressão espiritual. Não sei se vocês sabem, já ouviram alguma estatística sobre isso. Por lidar com uma realidade tão terrível. Não é brincadeira lidar com o espiritual, filhos. Tem muita gente brincando com o espiritual. Há 2 domingos aqui eu mostrei a minha indignação com isso. Mas meu povo não pode estar ouvindo isso, vendo isso e achando normal. Você não pode fazer uma crítica e dizer: aquela atriz foi espetacular. Você não pode dizer isso, filho. Espetacular é quando você sabe da realidade que acontece dentro de um presídio e vê pessoas sendo transformadas de verdade, porque eu conheço gente assim, e que fazem diferença aonde quer que chegam, porque ali dentro daquele inferno, Deus também age de forma sobrenatural e transforma vidas mesmo. Basta você abrir seu coração. Você entende? Deus faz diferença na vida de qualquer pessoa. E o olhar, quando alguém conhece a Cristo de verdade, também é um olhar diferente. Mas é o olhar de Cristo. Diz o texto da palavra de Deus que o seu olhar transmitia mansidão e graça. Você entende? O que nós estamos vendo é uma luta ferrenha, clara. Inferno e céu. Coisas de Deus e coisas de Satanás. E isso tem entrado nas salas, isso tem entrado nos quartos, isso tem entrado nos WhatsApps da vida, isso tem entrado nas redes sociais, isso tem entrado na mente e no coração. Tem gente que não faz mais discernimento nenhum. Tem gente que acha que é arte, e não é arte, filho. Isso não é arte. Uma pessoa completamente despida num teatro, numa exposição de arte, num museu, isso não é arte, filho. Não é arte. Você quer ver a arte? Você vai ver Michelangelo, filho. Você vai ver num museu de arte natural, você vai ver num museu que revela verdadeiramente pessoas que esculpiram, mas com graça, o ser humano. Isso não é arte. Não é arte você ir para a rua. Não é arte você ir para a rua e pegar objetos. Eu não estou dizendo que são objetos consagrados, mas são símbolos da igreja do Senhor Jesus. E você zombar disso, você queimar cruzes, você queimar a Bíblia, isso não é arte, filho. Isso não é manifestação pública. Isso é heresia no meio de um povo que está morrendo. Entendem? Isso não pode acontecer. A família brasileira não pode continuar bebendo dessa fonte. E eu não estou falando aqui de governo, filho. Não estou, porque vocês conhecem a minha posição a respeito de governo. Cada um de vocês tem liberdade, sabedoria, entendimento para fazer as suas escolhas. Nunca disse em quem votei, nem vou precisar fazer isso. Nunca disse. Não quero dissensão na igreja.
Tem igreja se dividindo por causa de política, por causa de futebol. Não pode acontecer isso, filhos. Você tem todo o direito de pensar diferente de mim. Você tem todo. O que eu peço a Deus é que tanto ou a minha escolha ou a sua venha edificar a igreja dele. É isso que eu peço. Se eu errei, Senhor, me perdoa, escolhi mal. Tem misericórdia, edifica a tua igreja com a escolha do meu irmão ou da minha irmã. Mas se não for assim, faça você também isso. Olha, eu errei, eu vou agora pedir perdão a Deus. E Senhor, abençoa a escolha do meu irmão e da minha irmã também. Nós temos que crescer, filhos. Temos que ser homens e mulheres que pensam, que raciocinam, que não dependem, que não são encurrados com vontades de homem. Tem uma vontade que tem que prevalecer na vida da gente, é Jesus. Eu não vou discutir com você. Eu quero amar você, eu quero que você me ame. Eu quero caminhar com você como igreja do Senhor. Eu quero adorar a Deus em espírito e em verdade, independentemente dos nossos pontos de vista. Tem algo muito maior do que o nosso posicionamento político ou esportivo. Muito maior. Tem um povo morrendo aí fora, filhos. Às vezes tem gente morrendo dentro de casa, na minha família, e eu me ocupando em dividir. Tem gente com o WhatsApp, você sabe disso, da família, bloqueado, porque um é de Bolsonaro, o outro é de Haddad, um é do PT, um é do... O que é isso, gente? A política está acima do relacionamento familiar. A política está acima do relacionamento familiar. A política está acima da celebração ao Senhor. Tem gente que não vem mais à igreja porque fulano ficou com raiva. Que isso, filho? Não pode acontecer isso. De forma sutil, conceitos e valores têm sido mudados na mente de cada um de nós. Tem que parar para perceber isso, filhos. A coisa é séria. Não dá para a gente cantar Maranata, olha, ora vem Senhor Jesus, se não é isso que eu estou pronto para receber. Porque por causa da política, por causa do futebol, por causa de um ponto de vista ínfimo, eu posso perder a minha salvação, deixar de ir para o céu. Entendem? Porque diz que ama a Deus e não ama seu irmão, de qual partido for ou de qual time for, é mentiroso, frio. Acabou. É isso que a palavra de Deus nos diz. Acabou. Você é meu irmão e minha irmã. Você é meu e minha irmã. Nossos pontos de vista estão muito abaixo da vontade do Pai. Muito abaixo. A vontade é que nós nos amemos uns aos outros. É isso que a gente vai buscar. Vocês entendem? Adoradores em espírito e verdade. Essa frase, ela aparece 2 vezes num texto pequenininho. 2 vezes. Ele diz aqui: no entanto está chegando a hora, verso 23, e de fato essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Primeira vez, são estes os adoradores. O Pai procura, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele não ia repetir isso 2 vezes em um texto tão pequeno, se isso não fosse primordial para nós, se isso não fosse esclarecedor para nós. Adorar em espírito, adorar em espírito e adorar em verdade. Filhos, adorar em espírito, no ensinamento de Jesus, toda adoração verdadeira deve ser feita em espírito. Cabe a nós decidir se o foco da adoração deve ser no Espírito Santo ou em uma atitude espiritual que tem como motivação maior um ambiente adequado para adoração, como esse aqui, como templos, santuários, locais isolados para contemplação. Tem gente que para poder ficar mais perto de Deus, para poder orar, tem que subir no monte. Bom, se eu morar no monte eu posso até subir, mas filho,
Aonde estiverem, diz a palavra de Deus, 2 ou 3 reunidos, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, ali Ele estará. Aonde quer que nós estejamos, se tiver um grupo pequeno, Deus ali está. Eu não quero questionar se você sobe monte ou não sobe. Eu já disse, teu ponto de vista é você e Deus. Eu estou só te dizendo que isso não tem base bíblica, só isso. Eu não enxergo isso aqui, só isso. Você, aonde estiver, você fala com Deus e Ele com você. Você entende? Na verdade, nós sabemos que a celebração comunitária, ela tem o seu lugar de relevância na vida do adorador, mas ajuntamentos e celebrações assim, de nada valem sem a influência direta e inspiradora do Santo. É o que eu estava dizendo agora há pouco nesse workshop, numa igreja irmã. Olha, se nós tivermos o melhor instrumental, o melhor ambiente para fazer a celebração, as melhores vozes e os melhores instrumentistas, e não tivermos diariamente intimidade com Deus, se não andarmos em espírito, se não estivermos confessando os nossos pecados a Ele, se não estivermos pedindo perdão a Ele e àquele a quem nós possamos ter ofendido, se não estivermos com o coração limpo com relação ao meu time ou ao meu partido, se eu não tiver isso no lugar certo dentro da minha vida, eu posso até realizar uma bela arte, mas eu estarei fazendo um louvor completamente equivocado. Vocês entendem? Completamente equivocado. Não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. A fé cristã traz tudo isso à luz, porquanto o próprio Espírito Santo é o agente que santifica e que transforma o homem. E aprendemos na Bíblia Sagrada que a sua presença haverá de ser contínua e real na vida de cada um de nós. E isso está lá em João 14, no mesmo Evangelho, capítulo 14, versos 25 e 26, que diz o seguinte: tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse a vocês. Você quer andar? Tem gente que diz, mas pastor, como é que é esse negócio de ouvir a Deus? Ele vem e fala mesmo, eu não consigo ouvir. O que diz o texto bíblico? Olha o que diz para todo aquele que aceitou Cristo como Senhor. É uma promessa de Deus. Todo aquele que busca, isso já está lá no Antigo Testamento. Eu estava falando hoje de manhã na juventude, hoje de manhã falando sobre isso. Jeremias 3:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clame a mim e eu respondo. Deus se revela para nós à medida que você clama. E Ele está dizendo, como é que Ele se revela depois do seu clamor? Aí Jesus está dizendo aqui, tudo isso que tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu lhe disse. O Espírito Santo de Deus faz isso na minha vida e na sua. Quer saber qual é a vontade de Deus? Clame ao Senhor e deixe Ele falar para você. É fácil, é fácil. Adorar em espírito. Mas e adorar em verdade, filhos? Adorar em espírito e adorar em verdade. Nessa afirmação não está em foco a verdade subjetiva do indivíduo, como o espírito de sinceridade e de veracidade, de autenticidade, em contraste com os fingidos, cuja é simulada, embora isso também possa fazer parte do quadro geral de adorar em verdade. Também não está em foco a verdade objetiva, que é uma crença correta. Acha que adorar em verdade é escolher a região certa, ou a igreja certa, né? Não, também não é isso, adorar em verdade.
embora isso também seja um elemento fundamental no quadro geral. O que está em foco, na verdade, aqui é a espiritualidade substancial, em contraste com a espiritualidade formal. É isso que está em voga, é isso que está em foco quando você fala de adorar em verdade. O cristianismo traz para a realidade exatamente o que o judaísmo apontava como correto, não conseguia vivenciar. Vocês estão lembrados que o grande problema do judaísmo era esse: eles sabiam tudo o que tinha que fazer, eles até acrescentavam novas coisas, né? Porque cada mestre tinha o seu próprio discernimento, e ele acrescentava as suas regras de prática. Eles sabiam tudo o que tinham que fazer, mas o problema não era esse. O problema é que eles sabiam que tinham que fazer, mas não faziam. Entendem? Isso está lá em Mateus 15, de 7 a 9, e é Jesus dizendo para eles: hipócritas, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão eles me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E é por isso que os cristãos, verdadeiros discípulos de Jesus, adoram em verdade. Adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade. Eu posso dizer a você que eu sinceramente entendo a vontade de Deus para mim, que é, por exemplo, amar a pessoa. Sinceramente eu entendo, eu compreendo isso. Tem pessoas difíceis, não tem? Aquelas que você passa perto e dá náuseas, não dá? Pessoas difíceis mesmo, pessoas amargas, pessoas que reclamam de tudo, que nunca estão satisfeitas com nada. Aí você não está perto dessa pessoa. E eu sei sinceramente que Jesus disse que aquele que pede a minha capa, eu não só devo dar a capa, mas a túnica também. Aquele que me pede para caminhar uma légua, eu não devo caminhar só uma, eu devo caminhar duas. Entendem o que é que Jesus está dizendo? As pessoas difíceis você tem que amar. Eu sei sinceramente disso, mas eu não consigo amar. Eu não consigo. Não é assim que a gente faz? É assim que a gente faz. O próprio Jesus é o objeto de nossa adoração, filhos. E a sua natureza é a verdade. Conforme também diz lá em João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por mim. Ou seja, adorar em verdade tem a ver com respirar o mesmo ar que Cristo respira. Adorar em verdade tem a ver com tomar as mesmas decisões diante das circunstâncias que estão postas diante de mesmas decisões que Cristo tomaria. É por isso que eu já disse a vocês, é muito fácil saber qual é a vontade de Deus. Aqueles que já leram um pouco do Evangelho conseguem tomar decisões fáceis. É só você, quando encarar um problema, você dizer: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Um problema é a gente tomar uma atitude em relação a isso, porque naturalmente vem na nossa mente o que ele faria, não vem? Quando eu vejo alguém, eu quero mencionar essa pessoa, porque ela foi muito importante na minha vida e na vida da igreja. Vocês não têm ideia como... Adorar em verdade tem a ver com ver um homem como Maurício vinha aqui todo domingo de manhã, bêbado, e não ter vontade de tirar ele aqui da frente. Adorar em verdade, a atitude que Jesus faria se esse homem chegasse bêbado aqui, qual era? Qual era? Quando acontecer de novo um negócio desse, descansem o coração. Descansem o coração. Se você não tiver coragem de sentar com ele aqui, de orar com ele aqui, aonde você estiver, ore. Não precisa tirar daqui.
a não ser que não tenha condição de ficar, que haja uma situação que não dá para continuar a ministrar. Mas enquanto puder, o melhor lugar que uma pessoa dessa pode querer estar é no altar do Senhor. Ele sabia qual era a necessidade dele, sabe, filhos? É por isso que ele vinha para cá. Ele sabia. E mais uma vez eu digo a vocês, a única coisa que me deixa um pouco aflito é porque eu não tive a condição de trazer ele de volta para que vocês vissem aqui. Porque Papai do Céu promoveu ele para o céu antes disso. Mas ele está no céu. Entende? Valeu a pena cada minuto que a gente ficou com ele. Cada minuto. Isso é adorar em verdade. Isso é adorar em verdade. É quando adorar em verdade é você ter paciência comigo. Porque às vezes eu sou turrão, às vezes eu sou difícil também. Eu sou igualzinho a você. E eu já disse a você, você quer uma leitura para abrir sua mente? Tem um livro com o título Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Isso é a igreja do Senhor. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Aqui tem algo de Deus. Quando tem gente precisando de ajuda, tem que ser aqui. Não tem outro lugar mais seguro nessa terra do que a igreja do Senhor. Não tem que ter medo de vir na casa do Senhor quando está em dificuldade. É o lugar certo para você estar. E vocês, queridos e queridas, precisamos aprender a ter paciência, para ter cuidado com essas pessoas, para investir na vida delas, porque não tem alegria maior do que você ver um perdido ser achado, alguém que estava morto ressurgir para a glória de Deus. Não tem algo mais especial do que isso. Não tem coisa mais sublime do que ver alguém sendo tratado na sua alma, sendo curado de uma ferida, uma enfermidade espiritual, uma enfermidade emocional. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Não tem coisa mais especial um jovem e uma jovem dizerem aqui: tinha um vazio aqui, hoje de manhã tinha um vazio, que eu não sei que vazio era esse, e agora diz, não está mais vazio, está cheio. Era Deus que estava faltando. Não tem coisa mais especial do que isso. Não tem perito que supere a misericórdia e a graça de Deus numa tapera lá no interior, lá no sertão. Entendem? Não tem. Eu louvo a Deus por essa casa de oração, é linda. Eu amo nossa casa de oração. Mas um dia isso aqui vai acabar. A palavra de Deus diz que quando tivermos que prestar conta, não vai ficar pedra sobre pedra, filho. Você entende isso? Isso vai acabar. O lugar de adoração em espírito e em verdade, esse sim não acaba nunca, e não tem beleza maior, que é estar na presença. Diz que lá não vai precisar nem de sol, nem de lua, porque Cristo é a nossa luz eterna. Não precisa. Tem lugar mais maravilhoso do que esse? Você não vai ter noite nem dia, você vai ter a eternidade na presença do Senhor. Você entende o que é Maranata, ora vem Senhor Jesus? É desfrutar disso. Se você entender, você não vai ter medo de dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque eu quero desfrutar disso. Mas e meu tempo, meu trabalho, eu estou agora, eu vou casar agora. Filhos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Muito melhor do que qualquer realização pessoal é estar realizado no Espírito. Experimentar isso em verdade. Entendem? Você quer ser um adorador em espírito e em verdade? Permita que Deus a cada dia molde o seu coração. Permita que a cada dia os frutos que são características do Espírito dentro de nós se manifestem em você. Eu não aguento aquela pessoa, está faltando paciência. Senhor, manda paz a essa difíceis para gerar paciência para você.
Ou então você faz um estágio aqui comigo no gabinete. Vem fazer um estágio aqui, tá bom? Mas são pessoas lindas, que cada dia a gente vê crescendo, cada dia a gente vê desfrutando de um lugar mais poderoso na presença do Senhor. Como é bom ver um jovem tomando uma decisão, ver um casal reestruturando a sua vida conjugal. Como é bom ver alguém se libertando de um vício, Deus curando a vida de alguém em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Como é bom ver isso. Como é bom ouvir um testemunho como o de Edna hoje de manhã e dizer: Deus foi misericordioso comigo e me curou de um câncer. Aleluia, Ele cura. Mas eu preciso também de manhã. Pode ser que um dia Ele não cure, mas Ele, quando você está no centro da vontade dEle, experimentando adorar em espírito e verdade, Ele dá esse espírito que vai te dar conforto, paz, de uma forma sobrenatural, para você conviver com aquela luta. É Ele que dá o suporte, filhos. Já vi muitos servos do Senhor e servas sendo curados, e já vi muitos partindo para a glória, celebrando o nome do Senhor. Muitos. Vocês conheceram alguns ícones nossos ultimamente? O seu Shed, pastor Edson Queiroz, pastor Paulo Solonca, homens dedicados a vida toda ao Evangelho, e Deus não curou nenhum deles. Deus os promoveu para algo muito melhor, e eles estão agora fazendo parte de uma milícia e dizendo: cantem, digam, ora vem Senhor Jesus, Ele está doido para chegar. Cantem. Mas enquanto Deus ouvir as nossas canções e perceber no coração, porque Ele vê de forma diferente o coração, não é? Estão lembrados? Vê não aquilo que simplesmente sai da minha boca, Ele vê o meu coração, Ele olha as minhas motivações. Enquanto Ele vê eu cantando, ora vem Senhor Jesus, Maranata, cantando porque a canção tem uma melodia bonita, e não porque eu tenho entendimento do que é essa. Não está na hora de voltar. Não está na hora. Ele mesmo disse que não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas Ele disse que enquanto Ele não volta, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu tenho algo para fazer enquanto Ele não vem. Continuo cantando Maranata, mas enquanto Ele não vem, eu anuncio o seu amor aonde quer que eu vá, e faço isso cada dia em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga muita graça para cada um de nós, enfrentarmos as lutas do nosso dia a dia e sairmos daqui, dessa casa de oração, felizes, porque sempre hoje, entre Criador e criatura, Pai e Filho, ser adorado e adorador, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio, mais uma vez, ao texto da Tua Palavra, de poder dizer aquilo que o Senhor fala ao nosso coração, de poder perceber que o Teu povo reflete de forma saudável, Pai, neste momento, do que vem a ser adorar o Senhor em espírito e adorar o Senhor em... Obrigado, eu amo a igreja do Senhor e sei que o Senhor a ama mais do que eu, porque o Senhor deu a sua própria vida por ela. E eu venho te pedir, sonda o coração de cada um de nós. Pai querido, se alguém aqui neste lugar veio hoje à procura de uma palavra de renovo, uma palavra de vida, uma palavra de salvação, que ela tenha ouvido isso do Senhor hoje, e que não saia daqui da mesma forma que entrou. Faça isso, Pai, nos dá a alegria de ver mais uma vez o Teu Santo Espírito transformando vidas e aumentando as fileiras do exército do Senhor sobre a terra. Pai querido, uma noite maravilhosa na Tua presença, em nome de Jesus. Amém?
Você quer ficar em pé um pouco comigo nesse momento? Nós vamos cantar uma última canção, e enquanto cantamos essa canção, ou ao final dessa canção, nós vamos apostólica. E eu quero desejar a você que, se você essa semana você tiver que tomar decisões que são importantes para você, ou ainda decisões que são rotineiras na sua vida, você pode ter tomado muitas delas de forma equivocada. Você, antes de tomá-las essa semana, converse com o Pai e diga a Ele: Senhor, se revele para mim e mostre para mim qual a atitude correta que eu tenho que tomar, e que Ele seja fiel, que está nas tuas mãos. Na verdade, Ele seja o fiel na balança que está em tuas mãos, que Ele seja aquele que ministra a graça dEle sobre a tua vida. Que essa semana seja uma semana de vitórias, uma semana de confrontos de alma. Converse e Ele diga para você qual é a vontade dEle para a sua vida, que Ele faça você começar a sonhar os sonhos dEle para você. Experimente sonhar os sonhos de Deus. Diga: Senhor, eu tenho muitos sonhos, mas eu quero sonhar os sonhos do Senhor para mim, porque eu sei que os sonhos do Senhor jamais se frustram. As vontades do Senhor, elas se realizam. Diga isso a Deus. Deixe de espernear por aquilo que você quer fazer com as suas próprias forças. Não tente abrir a porta que você sabe que está fechada. Não tente abrir. Deixe que Deus faça isso por você, e Ele pode abrir uma porta diferente da que você está querendo. Deus toma conta da sua vida. Que Ele continue se revelando para você, e que você continue sendo um homem ou uma mulher que o adoram em espírito e em verdade. Que Ele traga restauração para as nossas vidas em todas as dimensões, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar uma canção nesse momento, celebrando. Esse é o nosso desejo, olha, desejo de coração, que o Senhor possa brilhar no meio de nós, dentro de nós.
Aleluia! Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com toda a casa de oração sobre a face da terra, sobre todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém. 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 Que o Senhor nos conduza debaixo da sua graça, poder e cuidado até que nem mal aconteça. Que o Senhor os abençoe e dê uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Saiam daqui celebrando ao Senhor. Aleluia! Dê um abraço, um aperto de mão, quem está mais perto de você. Cris, muito, orar.